Tentar fazer um vídeo rapidinho aqui sobre o julgamento do Bolsonaro, né? Está no banco dos réus. Hoje está sendo o dia que vai falar quantos anos, se é culpado ou não. Está aí Alexandre de Moraes, o Xandão. Para alguns, herói, para outros, um ditador. E para nós cristãos, como que é estar no banco dos réus sem ter culpa, né? Quando a gente olha para sentar do lado da direita ou da esquerda, um olhar cristão, e até aquilo que a gente se sabe, né? Como que alguém pode estar sendo julgado se não estava no Brasil, não, né, estava nos Estados Unidos, já tinha passado tudo pro atual presidente, comando do exército, enfim, toda essa burocracia já tinha acontecido. E a gente olhando assim, não, o cara não poderia nem estar julgando, sendo julgado, né? E o que eu quero falar com isso? A gente olha com um olhar cristão e a gente observa a palavra de Deus e observa que esse julgamento não era para estar sendo julgado, né? O Bolsonaro não era para estar sendo julgado. Mas o que eu tiro de lição com isso? Eu vou abaixar o volume aqui. O que eu aprendo com isso, né? Sobre o julgamento, né? Nós como cristão. Eu aprendo que todos os dias nós colocamos alguém no banco dos réus, né? Quando a gente julga alguém ou uma pessoa, uma ação, a gente acaba colocando pessoas, às vezes, inocentes no banco dos réus, às vezes com o nosso olhar enviesado, com crítica, às vezes não gostamos da pessoa e acabamos buscando fatos para que ela seja incriminada, né? Isso daí é a minha visão, né? O meu jeito de pensar e olhar para as coisas. E a gente vai para a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus nos ensina, né? Mateus capítulo 7 diz assim, ó, o julgamento ao próximo. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que vocês reparam no cisco que está no olho de seu irmão? Vamos continuar. E não se dá conta na viga que está no seu próprio olho. Certo? Como vocês podem dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu? Ai, ai, ai. E ainda Jesus chama de hipócritas. Então, o que eu tiro de lição sempre é aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que a Bíblia nos traz de ensinamento. Hoje, olhando para a situação do Bolsonaro estando no banco dos réus, eu observo às vezes que a igreja, eu falo num todo, né? A gente acaba colocando pessoas no banco do réu sem ela ter cometido crime nenhum. Porque quando nós julgamos e culpamos as pessoas, às vezes buscamos qualquer meio para incriminar, e isso não é certo, não é de Deus. Então nós devemos se preocupar com a nossa vida, estar com o nosso coração no altar, estar com a nossa mente no altar, estar com os nossos olhos no altar, se purificando e deixando que as coisas, deixar para que Deus, né, julgue. Como diz, é Ele que é o bom juiz, né? Ele que está atento a tudo.
Então não busque justiça com as tuas próprias mãos, com os teus próprios meios. Deixe sempre na mão de Deus. Haja o que houver dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, aonde for, coloca na mão de Deus. Ou você pode cair na mão de um senhor desse, ou de outros magistrados, né? Quando a gente olha o julgamento do Bolsonaro, tem esse, tem o outro que não gosta, o outro que foi advogado do próprio atual presidente, é de uma outra senhora, de um outro senhor. Então, que justiça é essa, né? Então, a nossa justiça como cristão, nós sempre temos que pedir para que Deus nos oriente e que Ele sempre esteja julgando a nossa causa, né? É a melhor forma de deixar o ensinamento, porque as coisas do nosso país também, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de hoje, né? Mesmo a gente achando que é injusto as coisas, mas nós devemos sempre deixar na mão de Deus, para que Deus julgue a nossa nação, que tenha misericórdia, né? Porque se julgar a nossa nação, a gente sabe que tem tantas coisas ruins, né? Mas nós devemos orar para que a igreja seja a luz dessa nação, que a palavra do Senhor sempre esteja no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, e que a gente possa ser mais humilde e não colocar pessoas, né, no banco dos réus todos os dias. Então eu oro para que a igreja, os meus irmãos em Cristo Jesus, evite ficar julgando as pessoas porque tá de bermuda às vezes, porque isso, porque aquilo. A gente vai criando leis para que a porta se estreite para que essas pessoas não entrem na presença de Deus. Então nós não somos porteiro do céu, nós temos que ser mensageiro da palavra de Deus. E uma palavra que eu deixo hoje não coloque pessoas inocentes no banco dos réus. Não faça como você está fazendo. Evite esse tipo de coisa. Se consagre ao Senhor. Santifique-se ao Senhor. Peça a orientação do Espírito Santo para que guarde a tua casa, guarde os teus olhos, guarde teus ouvidos, guarde a sua boca, a sua língua, né? Não tenha um olhar vingativo. Se paute sempre na palavra. Use a palavra para mudar seu coração, mudar seu modo de vida, de pensamento. Em nome de Jesus eu faço essa oração para ti. Que o Senhor te guarde nesse dia, nessa semana, e que você não venha julgar as pessoas de forma errada. Tá bem, irmão? Fica com Deus. Esse é o ensinamento que eu deixo hoje para a igreja.